Era uma igreja nos Estados Unidos, quando num certo dia uma criança, por volta dos seus 10, 11 anos, fez uma pergunta muito complexa para um famoso teólogo americano de nome John MacArthur. E a pergunta brota da seguinte maneira: Olá, pastor, meu nome é Joey Cazenza e a minha pergunta é, escute, por que Jesus não impediu Eva no jardim do Éden quando ela comeu o fruto? Tipo assim, pastor, ele poderia pará-la, simples assim. Por que ele não fez isso? A plateia sorriu na hora, ficou meio que surpresa com a pergunta daquela criança, e o pastor John MacArthur disse: garotinho, essa é a pergunta mais complexa de todas. Por que Deus permitiu Eva comer o fruto? Por que Deus não impediu Eva comer o fruto? E ele seguiu com a resposta dizendo o seguinte: os teólogos chamam de teodiceia o porquê existe o mal no mundo. A tentativa de explicar seria a tão conhecida teodiceia. Se Deus é absolutamente santo, por que existe o mal no mundo? Essencialmente esse é o questionamento, porque ele não impediu antes de o mal começar. E ele diz, primeiramente, a resposta é essa: Deus permitiu comer o fruto, Deus permitiu o pecado vir ao mundo, a fim de que no final ele seja glorificado. Agora preste bem atenção, continua ele. Deus é um Deus de amor, e Ele expressa esse amor na perfeição da Trindade, Pai, Filho e Espírito. E Ele expressava esse amor para Adão e Eva quando Ele passeava e falava com eles antes deles pecarem, antes deles comerem o fruto. Então Deus poderia expressar o seu amor, mas se nunca houvesse pecado, não haveria perdão, não haveria misericórdia, não haveria graça, não haveria cura, não haveria restauração. E então, para todo sempre, anjos e homens nunca seriam capazes de adorar a Deus por todos os aspectos da sua natureza. Portanto, Deus permite o mal para que Ele mostre sua graça e misericórdia, compaixão, porque esses também são atributos de Deus que só podem ser demonstrados através da resposta dele ao pecado. Há outra razão, que é o fato de Deus ser santo e justo. Ele nunca seria capaz de demonstrar ou de mostrar o que estes atributos significam, a menos que houvesse pecadores para julgar. Assim sendo, escute, seja pelo julgamento do pecado, ou seja pela salvação do pecado, o fato do pecado existir permite que Deus revele, apresente eternamente a glória de toda a variedade de seus atributos. Acabamos de ver isso na criação, quando no início da nossa cantata vimos algumas coisas acontecendo. No princípio criou Deus os céus e a terra, haja luz, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, haja sol, haja lua, haja animais aquáticos, animais terrestres, animais que voam, e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E assim, o que é que Deus fazia? Deus revelava seu poder, pois não é novidade para ninguém que ao olharmos para o vasto universo, para o vasto mar, olharmos as montanhas com suas robustas rochas, os céus com suas nuvens, sol, lua e estrelas, claramente percebemos que não há a menor possibilidade dessas coisas virem no nosso cenário do vasto mundo, sem que o grande poder possa tê-los colocado lá. Quando olhamos o que a gente chama do ajuste fino do universo, a distância da Terra para o Sol, por exemplo, se estivéssemos mais próximos do Sol, nós torraríamos; se estivéssemos mais distantes do Sol, nós congelaríamos. Portanto, a Terra está na distância ideal para que possa haver vida na Terra. O nível do mar, para que os mares não possam tomar todos os continentes.
o campo magnético que serve quase como escudo, nos protegendo de ser atingidos. E tudo isso, todos esses detalhes, nós vamos enxergando a sabedoria, mais um atributo revelado por Deus, quando os nossos olhos contemplam todas essas coisas. Ao olhar a formação do ser humano com toda a complexidade, ou você acha que é simples me enxergar como você está me enxergando, assim como me escutar como você está me escutando? Existe algo muito complexo por trás das imagens que você enxerga, dos áudios que chegam aos seus ouvidos. O coração, os sistemas, os tecidos, os ossos, tudo isso vai revelando a perfeição daquele que criou todas as coisas. Quando olhamos a formosura da pintura do céu com o arco-íris, o fim de tarde ou a famosa aurora boreal, o colorido dos animais, dos peixes e corais dos mares, nós podemos ver a beleza daquele que pôs beleza nas coisas. Todavia, no lugar de apreciar todas essas coisas maravilhosas que foram criadas e desfrutar de toda essa criação, seguindo a ordem do Criador, vimos que o homem caiu. O ser humano desobedece a Deus e cai. E me lembrei, quando vi essa cena, que certa vez perguntaram a um dos homens mais influentes do século passado nos Estados Unidos, chamado Dr. Sproul, famosíssimo teólogo, que deixou um grande legado para a igreja evangélica no século passado e, sem dúvida alguma, no século vigente. E se Deus em Cristo não voltar, muita coisa esse homem haverá de ainda influenciar. Lhe fizeram uma pergunta e a pergunta era: por que a punição de Deus foi tão severa, Dr. Sproul? Se Deus é tardio em se irar e paciente, então por que quando o homem pecou pela primeira vez, a sua ira e punição foi tão severa e duradoura? Resposta do Dr. Sproul. Ele disse assim: essa criatura da terra desafiou o Deus Santo e Eterno, depois de Deus ter dito: no dia em que comer desse fruto, certamente você morrerá. E ao invés de morrer naquele dia, ele viveu outro dia e foi vestido da sua nudez. Por pura graça da parte de Deus, teve a consequência, é verdade, de uma maldição por um bom tempo, mas a maldição maior cairia sobre aquele que a seduziu, cuja cabeça seria esmagada pela semente da mulher. E você vem me dizer que a punição foi muito severa? Dizer: o que tem de errado com vocês? É isso que está errado com a igreja de hoje. Nós não sabemos quem Deus é, nem sabemos quem nós somos. A pergunta é, a sua pergunta deveria ser a seguinte: a pergunta é, por que não foi infinitamente mais severa? Se nós temos qualquer entendimento do nosso pecado e de quem Deus é, essa é a pergunta, não é? Porque Ele ainda nos deixa viver. Porque, mesmo diante de tantos pecados cometidos, por que Ele ainda permite respirar o seu ar? Essa é a pergunta. Assim, Deus está revelando a sua graça, misericórdia, bondade e longanimidade. Só que a história avança, como já vimos, e a promessa se cumpre. O Salvador do mundo chegou. O amor infinito de Deus se manifestou, se revelou de uma maneira infinitamente gloriosa. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem nos mostra várias coisas, dentre elas, que o autor do amor é Deus, porque Deus amou, e Ele amou de tal maneira, isto é, em um grau infinito, e aqui temos uma grande ênfase: esse amor de Deus é visto de Belém, no seu nascimento, até ao Calvário, quando Ele assim morre. Veja, João 3,16 nos mostra que o objeto do seu amor é o mundo. E aqui tem uma peculiaridade muito importante: os judeus criam, na verdade, de que Deus amava os filhos de Israel,
Mas aqui em João 3,16 tem uma bomba atômica. O amor de Deus não estava restringido a uma raça. Logo, o amor de Deus aqui deve ser admirado, não porque esse mundão, ele é grande e tem muita gente espalhada mundo afora, mas você sabe muito bem que na Escritura muitas vezes a expressão mundo traz a ideia de algo mau. Portanto, o que nos chama a atenção aqui não é que o mundo é muito grande e que tem muita gente, mas porque Deus amou o mundo mau. Deus amou pessoas caídas, Deus amou pessoas más, Deus amou pecadoras e transformou estes em objetos de seu cuidado. O que Ele fez para provar esse amor? Diz o texto, verso 3, capítulo 3, verso 16, diz que Ele deu seu Filho unigênito. Preste atenção numa coisa linda que é isso aqui, linda, literalmente, a tradução do texto, lá no original, a tradução é assim, preste atenção, é assim ó, que deu seu Filho, que seu Filho o unigênito, Ele deu, porque a ênfase é no dar aqui, que seu Filho unigênito Ele deu. Toda a ênfase é posta na grandeza impressionante da dádiva. O Pai deu o seu melhor, seu único e seu amado Filho. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, gente boa, sendo nós ainda maus, pecadores, gente ruim. Com qual finalidade? E aí chegamos exatamente nesse clímax do amor de Deus, que é a dádiva do seu Filho. E aí a finalidade é final do verso 16 de João 3, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apesar de todos merecerem, sabe o que é que eu e você merecemos e todos os homens desse mundo merecem? Que Deus os abandonasse pelos seus pecados, que Deus os fulminasse exatamente pelos seus pecados. Mas essa mensagem é gloriosa, porque mostra que Deus não abandona a humanidade. Note que a palavra pereça é o antônimo de vida eterna. Ele é realmente aquele que deu a vida, e a deu de maneira eterna, para sempre. Mas para receber essa vida eterna, a pessoa deve crer no Filho unigênito de Deus. Alguém já disse uma coisa linda, ele dizia assim: Jesus venceu no deserto, Eva errou no paraíso, não é o lugar, são as escolhas. Qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Perecimento ou vida eterna? Mas em seguida, nós teremos a última revelação, a saber, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Todo esse mundo será restaurado ao seu estado perfeito. E João diz: nós estaremos na Nova Jerusalém, uma cidade descrita com pedras preciosas, lá em Apocalipse capítulo 21, jaspe, safira, esmeralda, cristais, pérolas, ouro puro. No entanto, você fica encantado e a gente fica feliz da vida, por quê? Porque nós vivemos num mundo caído, cheio de mazelas, que quando passamos pelas ruas, nós precisamos esconder alguns objetos que nos custaram caro. Nós, ao sairmos em horário mais avançado, nós ficamos desesperados quando um veículo acaba aproximando-se de nós. E a gente fica encantado quando sabe que lá não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais nenhuma dessas coisas que afligem o nosso coração. Quando a gente perde alguém que tanto amamos, dói muito no nosso coração. Mas lá isso não existirá mais. E a gente fica encantado mesmo com essas coisas.
Mas eu queria que você pudesse ficar mais encantado, não só com tais bênçãos, mas com a maior de todas as bênçãos. E a maior de todas as bênçãos é que nessa cidade, descrita lá em Apocalipse 21, que João fala, ele diz que lá não haverá santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Cristo estará lá. Estar em comunhão com Jesus para todo sempre é a maior de todas as bênçãos, porque dessa fonte é que escorre todas as bênçãos que haveremos de desfrutar. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu o verei, nós o veremos, se confiarmos naquele que foi dado como a maior expressão de amor de todos os tempos. Mas enquanto esse dia não chega, nós cantamos, nós louvamos e nós relembramos essas verdades gloriosas, para que o nosso coração aqueça cada vez mais, para que não percamos de vista a glória celeste, lugar este, que eu desejo que você vá. Cristo e Cristo é a revelação do amor do Pai, caminho este para chegar na bela, encantadora, indestrutível Nova Jerusalém. Enquanto não chegarmos, cantemos sobre esse belo lugar.